Já ouvimos a perguntar o programa televisivo em Portugal com mais longevidade, que dura mais tempo. Muito bem, muito bem. O preço, certo, já há mais de 30 anos, sabem? Que está no ar. Eu sei que alguns de vocês, se eu estou a dizer é porque é, talvez todos não estarem a dizer que não, porque é. Meus amigos, se eu estou a dizer é porque é, porque isto não aparece assim do nada, está bem? Há mais de 30 anos. Eu sei que alguns têm vergonha de dizer que vem o preço certo. Eu tenho que vos confessar que eu já vi o preço certo em algum momento destes 30 anos. Normalmente eu só via aquela parte final, não é? Quando aparecia o quê? A montra. Porque para quem? Eu sei que alguns de vocês não fazem ideia do que é que eu estou a falar, nem sabem o que é o preço certo. Mas resumidamente é um concurso em que os concorrentes ganham prémios em função de saberem o preço dos artigos, dos produtos que lhes são dados. E depois quando chega então à montra final, que às vezes até tem um carro, não é? E depois há ali uma máquina para acertar, e quem sabe o preço da montra leva para casa a montra toda. O preço certo. E é motivo para dizermos que quem sabe o preço, ou saber o preço das coisas, compensa. É ou não? Para o concorrente que está no preço certo, compensa saber o preço das coisas. Eu gostava de acrescentar, eu acho que compensa sempre saber o preço das coisas. Eu não sei se sabe como eu sempre gostei de saber o preço a pagar. Especialmente quando uma pessoa vem ao estrangeiro em que o custo de vida é um bocadinho diferente, aí é que convém mesmo saber o preço das coisas. E hoje em dia nós temos inúmeras ferramentas para sabermos os preços das coisas. Há mesmo uma plataforma online que o único negócio deles, a única forma de ganharem dinheiro, sabe o que é? É comparar preços. Se eu quiser comprar uma torradeira lá para casa, ou um aspirador, eu vou logo quanto custa. Quem não sabe, passa por publicidade. Quanto custa? E aparece-me uma eleição de lojas onde eu posso encontrar a torradeira ao preço X, Y ou Z. Eu não sei quem já usou o quanto custa. Posso dizer que eu de vez em quando uso o quanto custa. Ou quem nunca fez, por exemplo, uma simulação online do preço do seguro do carro. Convém simular para sabermos o quê? O preço do nosso seguro. Ou então um comparador do preço das viagens ou da estadia num hotel. Ou então, para saber, olha, aquele chasso que eu tenho lá em casa, sabem que é um chasso? Aquela lata de 4 rodas, um volante, quanto é que isto valerá? Também há simuladores que nos dizem que não comprem um saxo de 2004 ao passo, todo quebrado por 600 euros, porque esse já nem vale 300, está bem? Eu sei que alguns de vocês compraram, mas não comprem, a sério. Valorizem ou avaliem o carro e depois têm uma ideia. Eu quero-vos dizer, de vez em quando, só por curiosidade, não é para ver o carro. Vamos ver quanto é que vale o meu carro. Mete a matrícula, mete o ano, mete os quilómetros e sai sempre menos daquilo que eu estou à espera. Não sei porquê. Bem, então para saber o preço de uma casa, bem, aí falem comigo, não vão ao avaliador, está bem? Há uns anos atrás, eu fiquei mesmo a saber qual era o preço da minha mulher. É verdade. Eu estava no Egito, de férias, e alguém ofereceu, eu creio que foram ou 2.000 ou 3.000 camelos. Camelos. 2.000 ou 3.000 camelos. Eu quero dizer que eu só não aceitei porque não tinha como trazer os camelos para cá. Depois já me arrependi. Mas pronto, eu estou um bocado arrependido. Mas a verdade é que muita gente sabe o preço das coisas. Mas nem toda a gente sabe o valor das coisas. Porque preço e valor nem sempre são a mesma coisa. O valor de uma coisa nem sempre está aliado e faz justiça. O preço e vice-versa. E se nos perguntasse que critérios é que vocês têm para avaliar as coisas, bem, nós podemos sugerir inúmeros.
critérios. Numa perspectiva económica, nós sabemos que uma coisa é mais valiosa ou menos valiosa porque se ela é mais abundante ou mais escassa. Se ela é mais, por exemplo, o ar é abundante ou é escasso? É abundante. Vocês pagam alguma coisa por respirar? Por enquanto, não. Mas tem alguma. Porquê? Porque é abundante. Já o ouro, que é relativamente mais escasso, o seu valor é maior. Ou então, a funcionalidade que determinado produto ou determinado artigo tem. Já na perspectiva financeira, se quiser, o valor de um ativo vai ser determinado aqui em função do seu valor esperado ou, eventualmente, em função da sua liquidez. Já em termos imobiliários, dou-vos um exemplo. Pode dar o critério para avaliar, por exemplo, o terreno. Bem, além dos critérios normais, da área, do tamanho, da sua localização, há um critério essencial, é saber o que é que lá posso construir. E deixem-me dizer que o nosso fisco é tão simpático connosco que nos tributa os terrenos em função não daquilo que nós temos, mas daquilo que possa vir a ser construído. Há uma coisa que não existe. Se vocês acham que pagam impostos demais, vocês estão certos. Sabem porquê? Vocês pagam impostos sobre coisas que não existem sequer. Mas pagam porquê? Porque há a potencialidade de vir lá a construir alguma coisa. Então é esta diversidade de critérios que nós temos para avaliar coisas diferentes que nós podemos usar para determinar os valores de um objeto, de um produto. Mas se há modelos e critérios de avaliação que nós até conseguimos compreender porque é que existem para avaliar um produto ou um serviço, quando se trata de avaliar a vida humana, estes critérios às vezes são um bocadinho de entender. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês sabiam, por exemplo, se um médico for atropelado e morrer, vai a família receber mais dinheiro do que se for um canalizador atropelado e morrer. Curioso, não é? Então fica a pergunta que hoje gostava de pudéssemos refletir nos minutos que temos diante de nós. E vocês já sabem qual é. Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Porque esta é uma pergunta, às vezes não muito clara para toda a gente. Esta pergunta está implícita em outras duas perguntas que Jesus fez. Nós encontramos isto lá em Lucas, no capítulo 16. E se quiserem ver, podem ler comigo no versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 16 e versículo 26. Jesus sempre fazia algumas perguntas incómodas. E há várias perguntas que eu vos poderia fazer, sobretudo às senhoras. Algumas têm alguma dificuldade quando nós lhes perguntamos: olha, quantos anos tens? Mais difícil ainda é: então, e quanto é que pesas? Bem, essa aí ainda é mais. É uma pergunta incómoda, não é? Conta-se a história de duas mulheres que entraram no autocarro e entraram ao mesmo tempo, só havia um lugar vago, e elas queriam ocupar as duas o mesmo assento. E o motorista vira-se para trás e diz-lhes: senta-se a mais gorda. Ficaram os dois de pé o tempo da viagem toda. Porque há perguntas incómodas. E esta pergunta de Jesus nos leva a esta pergunta que eu vos faço nesta tarde: é quanto vale uma alma? E Jesus pergunta-nos então, lá no capítulo 16, versículo 26: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não 16? Então acredito que está na Bíblia. Vocês têm. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Quem nunca ouviu esta pergunta de Jesus? Então, destas duas perguntas que nós encontramos aqui no texto, que daqui a pouco alguém vai dizer onde é que é afinal Deus,
Era Mateus e não era Lucas. Então está corrigido. Vem a pergunta: quanto vale uma alma? E mais importante ainda do que nós precisamos responder é: quanto vale a tua alma? Eu dizia-vos há pouco que os concorrentes do preço certo davam uma resposta e ganhavam alguma coisa. Mas se um concorrente do preço certo não acertar o preço do produto, se calhar não perde assim tanto quanto isto. Mas quem não souber a resposta a esta pergunta de quanto vale a sua alma, se calhar tem muito a perder. Eu diria, não é se calhar, é que tem mesmo. Porque a questão é esta: é que quem não sabe o seu valor, sabe o que acontece, não é? Vende-se por qualquer preço. Quem não sabe o seu valor, vende-se por qualquer preço. Afinal de contas, quanto vale o teu alma? A Bíblia, deixa-me já esclarecer, a Bíblia diz que nós, como homens, como mulheres, como seres humanos, nós somos compostos por 3 partes: corpo, alma e espírito. Encontramos isto lá em 1 Tessalonicenses. Eu acho que esta referência está bem. 5:23 diz-nos que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e abençoados. Então, deixa-me dizer, hoje o termo, da forma como vou usar, alma é um termo, é uma definição mais lata, mais alargada. Quando eu falar de alma, estou a falar da vida de uma pessoa. Está bem? Não apenas como o centro das emoções, da sua vontade ou da sua razão, de uma forma mais lata, neste sentido que eu vou usar. Então, a pergunta mais uma vez, porque eu quero que tu hoje saias daqui com esta resposta e com convicção de qual é a resposta. E vocês podem pensar: bem, eu já sei qual é a resposta. A resposta é: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas às vezes nós dizemos coisas e sabemos coisas que dizemos de uma forma leviana. Eu quero que todos nós, nesta tarde, hoje aqui, possamos verdadeiramente estar convictos desta afirmação. Então, se a alma tem um valor e nós começamos a concordar que é alguma coisa valiosa, o que é que traz valor? E porquê que a alma tem assim, porquê que uma vida tem assim tanto valor? Bem, uma das razões é que a alma tem valor por causa do seu Criador. Eu não sei se vocês valorizam igualmente uma peça de teatro feita por um erudito, ou seja, por alguém que escreveu a peça de teatro e depois foi devidamente representada, ou então aquelas peças que nós fazemos aqui na escola dominical, na festa de Natal, ensaiamos 3 ou 4 vezes, mentira, ensaiamos mais, com bem escola. Mas o Criador de alguma coisa dá valor à obra que está a ser apresentada ou dita. É ou não é? Um estilista de renome tem mais valor ou menos valor do que a modista lá do bairro? Tem estilista. Tem mais capacidade, tem mais visionário, usa materiais de uma forma diferente. A modista, se calhar, vai fazer uma cópia. O estilista criou de raiz. Em Gênesis 1:26 nós percebemos qual foi a origem da criação do homem. Diz-nos que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá em Salmo 139:14, o salmista diz: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso te fui formado. Eu te louvarei porque de um modo maravilhoso fui formado. Tu não tens nenhum motivo para louvar a Deus? Olha para o espelho. Quando de manhã acordas ensinado, com uma melena de cabelo para um lado, uma remela no olho esquerdo para o outro, a barba seca da noite antes da placa estar no sítio,
secou, olha para o espelho e mesmo assim louva o Senhor. Porque foi Ele que te criou. A origem da alma está em Deus. Tu és valioso porque tu és o resultado da obra criadora de Deus. De modo terrível e maravilhoso fui formado, dizia o salmista. Admiráveis são as tuas obras e a minha alma sabe bem. Então temos motivos para louvar e agradecer a Deus. Olha para ti. Isto contrapõe-se quanto a noção que a sociedade, a escola e a pseudociência diz, e estou-vos a dizer pseudociência, de que nós somos o resultado de acaso. Nós somos o resultado de alguma coisa que se conjugou e nós acontecemos. Eu tenho-vos sempre a dizer que eu tenho uma fé tão pequena que eu era incapaz de ser ateu, porque é de facto preciso muita fé para ser um ateu. Muita fé. Eu confesso que não tenho essa fé. Quando nós percebemos de que Deus nos criou, independentemente se o nosso pai e a nossa mãe nos quiseram, se nós somos fruto de uma relação desejada ou indesejada. E aí as coisas começam a complicar. Porque às vezes nós nos sentimos bem connosco próprio porque achamos, o meu pai e a minha mãe gostaram tanto um do outro que eles queriam dar expressão ao fruto do seu amor. Então eu aqui estou. Tu não és resultado do fruto do amor dos teus pais. O teu pai até te pode ter rejeitado. A tua mãe pode ter abandonado. Mas tu és o resultado e o fruto da criação e da vontade de Deus. Não és um acidente. Não és resultado de um descuido. O Salmo 71:6 diz o seguinte: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Venho reforçar isto que estava a acabar de dizer. Não és o fruto do acaso cósmico, não és fruto do acaso de um relacionamento conjugal, extraconjugal, o que quer que seja. Tu és obra de Deus. Este entendimento é essencial para percebermos qual é o valor real da nossa vida. Porquê é que a nossa alma tem assim valor? Nos dias que vivemos, e não é propriamente novidade, a nossa sociedade tem tirado valor ao significado da vida. Vocês sabem do que é que eu estou a falar. Aliás, existe um atentado crescente contra a própria vida. Pior, vivemos numa sociedade de cultura de morte. Se eu vos perguntasse qual é a maior causa de morte no mundo, provavelmente vocês vão pensar que é o cancro, as doenças cardíacas, as doenças do foro respiratório crónicas. Agora deixem-me-vos dizer, a maior causa de morte no planeta hoje não é nenhuma doença, é o aborto. E vocês dizem assim, mas se eu for à OMS, à Organização Mundial de Saúde, estes dados não aparecem. Pois não, sabem porquê? Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, não reconhece o aborto como uma causa de morte, tão simplesmente como isto. Então deixem-me dizer de outra forma. O número de abortos no mundo hoje é maior do que qualquer morte provocada por doenças cardíacas, por doenças de foro oncológico ou doenças respiratórias todas juntas. É maior. Vocês veem alguma preocupação com uma pandemia e com a morte de pessoas? E o mundo parou. Vocês veem alguma preocupação pelas crianças que nunca chegaram a nascer, mas que estavam vivas dentro do ventre da sua mãe? Não veem. Vivemos uma sociedade que cultua a morte e não a vida.
Porquê que a tua alma é valiosa? Porque Deus te criou. Porquê que a tua alma é valiosa? Porque ela é eterna. Quando nós vamos comprar um produto, nós compramos um artigo, um eletrodoméstico, o que é que seja. Compramos para que ele dure um dia ou que dure o mais possível. O mais possível, é ou não é? Aliás, nós às vezes até temos a possibilidade de termos algumas dúvidas que o produto, pelo menos que em Portugal tem 2 e agora tem 3 anos de garantia, não é? E depois até compramos um seguro adicional para que a garantia tenha mais um tempo acrescido. Porquê? Porque nós não compramos nem damos valor a coisas que acabem amanhã. Para isso compramos flores. E às vezes nós até gostamos tanto que até compramos flores de plástico para durarem mais. Mas nós damos valor às coisas que têm durabilidade. E às vezes até pagamos mais. Por isso, se eu tiver um produto com a mesma função, mais barato e um mais caro, mas que eu sei que vai durar mais, qual é que eu vou escolher? Bem, depende sempre do bolso. Já sabemos. Mas em igualdade de circunstâncias eu vou comprar o que dura mais. Então, o nosso corpo físico, esta carcaça que vocês veem aqui à vossa frente, ela vai envelhecer. E deixem-vos dizer, já está mais velha do que o dia de ontem. Hoje já está mais velha. E se Deus lhe der a vida amanhã, vai estar mais velha amanhã. O meu corpo vai envelhecer. E o vosso corpo também vai envelhecer. E não adianta nada andarem no bolso com as fotografias de quando vocês tinham 15 e 20 anos a mostrar às pessoas: eu era muito bonita. Não adianta. O vosso corpo, o vosso tabernáculo, vai envelhecer. Inevitavelmente. Vai perder vigor. Vai haver um último suspiro. Mas a tua alma, essa é eterna. Essa vai durar para sempre. Salomão escrevia lá em Eclesiastes: e o pó volta à terra como era, o Espírito volta a Deus que o deu. E a eternidade da alma das verdades que nós queremos, que estão registadas na Sagrada Escritura. E que ela nos fala claramente. Por isso é que, insistentemente nos Evangelhos, nós encontramos a referência à vida eterna e à morte eterna. Porque a alma, quando o nosso corpo terminar os nossos dias na Terra, a nossa alma vai continuar. Em Mateus 10, 28, nós lemos o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Também antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Nosso corpo está sujeito à degradação, à corrupção. Nossa carne irá desfalecer. Mas a nossa alma, o nosso espírito, esses vão ser eternos. Então todos nós estamos sujeitos a esta verdade. Quer creiamos nela, ou quer creiamos nela, quer a rejeitemos. Porque a inevitabilidade das coisas não depende da nossa crença, mas do facto de elas existirem porque elas são. Então a questão não é se a alma vai ser eterna ou não. A questão é, conforme lemos no versículo, é onde vai ser o destino da tua alma. No céu ou no inferno? Inferno? Então isso não é uma ilustração, uma alegoria? Sabem, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus falou do lugar de tormento, de dor, e identificou com o inferno. O inferno é real. Nós temos isto. O inferno é real e é igualmente o destino daquele que a sua vida, a sua alma, não está em Cristo. E na sua luta interior, Paulo, lá em Filipenses, ele expressava esta dificuldade que ele tinha de saber, afinal, o que era melhor. Era melhor viver a vida na terra ou era melhor que a morte acontecesse na sua vida para ele ter esta dimensão
gloriosa de uma alma na eternidade. Nós encontramos isto lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viver é Cristo. Morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em perto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A morte não nos pode, em tempo algum, assustar. Se nós sabemos qual é o destino da nossa alma, a morte, para o crente, é uma promoção. E é fácil nós lidarmos, eventualmente, com a nossa morte. Eventualmente é mais difícil lidarmos com a morte dos nossos queridos. Estou a dizer alguma coisa que não é verdadeira? Não estou, pois não. Mas pensemos da seguinte forma: se eu estiver a lidar com dificuldade com a morte que me era querida e que partiu para a presença do Senhor, eu estou a ser egoísta ou não? Conforme Deus, é melhor estar com Cristo. Então, se um ente querido nosso, que nós sabemos que está salvo, partiu para a presença do Senhor, há dor, há sofrimento da separação. Há. Mas nunca pode haver lugar à falta de esperança. Porque aquele que está em Cristo sabe que vai haver reencontro. Vai haver reencontro. Então, o que é que nós às vezes temos que ser? Eu não estou a dizer que eu faço isso. O que eu estou a dizer é: o que é que nós devemos ser? Menos egoístas com quem parte. Recentemente eu ouvia da boca de uma viúva a dizer: meu marido deixou-me. Era o seu sentimento naquela altura. Mas se nós percebermos que ela está melhor, então temos que deixar de ser egoístas. E eu vou repetir mais uma vez aquilo que vos tenho dito para muitas vezes convosco. O casamento é até que a morte. O casamento não é para sempre. O casamento não é para sempre. E Paulo dizia então: melhor é estar com Cristo. E veja agora a experiência de Jeremias, lá no capítulo 1, e versículo 4, diz assim o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Esta é uma das razões pela qual a nossa alma é preciosa e é valiosa. Ela tem origem no Criador, ela é eterna e ela é única. Dizíamos há pouco que um dos critérios para nós reconhecermos a velocidade de alguma coisa é se ela é abundante ou é escassa. Eu não sei se há aqui algum colecionador de selos. Temos aqui alguns. Colecionador de selos. Colecionador de isqueiros. Colecionador de fósforos, caixas de fósforos. Colecionador de caricas. Não. Eu tenho de dizer que eu lá em casa não tinha hipótese de ser colecionador. Não tinha hipótese. Também por personalidade dificilmente o seria. Mas admiro os colecionadores. Porquê? É preciso persistência. É preciso perspicácia, encontrar. Sabem, quem coleciona, por exemplo, moedas, encontrar a realidade de moeda por uma determinada data ter sido cunhada. E assim é a tua alma. Ela é única. Ela é única porque Deus criou tudo. Neste momento, os homens procuram fazer clones. Lembram-se da ovelha Dolly? Era um clone de uma ovelha. Já morreu. Parece que não viveu muito. Teve sorte, desgraçado. Mas o homem procura e tem capacidade, eventualmente, até de fazer clones, reproduções. Mas Deus cria obras-primas.
obras únicas. E a tua alma é única. Tu és singular. Tal como nos dizia há pouco, nesta experiência das Jeremias, ele reconhecia: antes que tu formasse no ventre, te conheci, antes que saísses da mar, te santifiquei e te dei já o propósito para seres profeta. Esta é a nossa experiência como filhos de Deus. Percebemos que há propósito na nossa vida de sermos constituídos para o louvor da sua glória. Tu és a menina preciosa dos olhos de Deus. Tu és singular, tu és único. E agora a Bíblia nos diz muitas vezes somos nação santa, povo eleito. Não, vai mais além. Quem toca em ti, toca nele. Então Jesus pergunta-nos: o que dará ao homem em recompensa da sua alma? Era a segunda pergunta de Jesus. O que dará? E sabem, muitos têm tentado dar resposta a esta pergunta de Jesus. Como é que eu posso dar alguma coisa para pagar o preço da minha alma? Por isso é que tantos, ao longo dos séculos da humanidade, se têm tornado religiosos. Porque a religião não é mais do que dar resposta a esta pergunta. De agradar uma divindade, de agradar um Deus ou múltiplos deuses. Para que a sua alma não pereça, mas seja salva. Mas Jesus veio quebrar este paradigma. Esta religiosidade de fazer obras, de fazer coisas boas para garantir um lugar, seja lá onde for. O livro de Oséias, na versão Almeida Fiel, diz o seguinte, 13:14: eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está a morte as tuas pragas, onde está o inferno a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. E aparecem aqui neste texto dos verbos: eu os remirei e eu os resgatarei. Quando falamos de remir ou resgatar, o que é que estamos a falar? De um preço a pagar. Sim ou sim? Sim. E 1 Pedro, no capítulo 3, 18, já no Antigo Testamento, mas no Novo, nós vamos encontrar porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade da carne, mas vivificado pelo Espírito. Porque Cristo também padeceu uma vez pelos pecados. E aqui nos faz lembrar que nós estamos, ou estávamos, em delitos e pecados. E Cristo padeceu por nós para pagar o preço da nossa redenção. Lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, vai ainda mais ser esclarecedor, Tito. Ele diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então ninguém está de fora. Ninguém é impossível resistir à graça de Deus na manifestação da salvação em Cristo. A salvação pode lá chegar. Mas a resistência do homem vem quando ele se rebela, se ele rejeita esta mesma graça. Diz: porque a graça salvadora de Deus está manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Isto leva-nos então para a última consideração. Porquê a tua alma é valiosa? Porquê? Porque há uma disputa. Há um confronto. Quando nós olhamos novamente para a lei, ou para uma perspectiva económica, vocês conhecem a lei da oferta e da procura. Quando há muita procura, o que é que acontece aos preços? Quando há pouca procura,
Os preços? 10. E nós gostávamos que os preços descessem. Infelizmente não é isso que está a acontecer. Não é necessariamente mal, mas isso é outra conversa. Então, há procura. Eu quero vos dizer que há procura pela alma. E o primeiro interessado na tua alma, na tua vida, é Deus. É Deus. Porquê? Porque Ele te ama. E porque Ele tanto te amou, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por ti e para resgatar e pagar o preço da tua alma. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por teoria, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como é que eu posso tomar parte e posse desta salvação de Deus em Cristo Jesus através do arrependimento? E o que é arrependimento? É uma coisa muito simples. É concordar com Deus. Quando nós nos arrependemos, nós estamos a dizer: olha, Deus, tu é que tens razão, não sou eu. Arrependimento é dizer: olha, aquilo que tu fazes melhor do que eu. Arrependimento é: Senhor, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, não a minha. 1 Pedro 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 1 Timóteo 2,3. Continua. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só Criador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E vocês nesta altura estão a dizer: oh, Guisa, tu estás a falar e a repetir sempre a mesma coisa. Já leste vários versículos e o que é que estás a dizer? É que Deus quer que se salve. E esta verdade é uma verdade inegável. Deus quer te salvar. E esta é uma segurança que tu podes ter também, porque a salvação não provém de ti, mas a salvação foi iniciativa de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, o que é que nós vemos? Nós vemos o valor da alma. Quando nós olhamos para a cruz, podemos ver sofrimento, podemos ver a obediência, mas uma coisa inevitavelmente que nós encontramos é o valor efetivo da tua alma. A cruz fala-nos de salvação. A cruz fala-nos do amor de Deus por cada um de nós. E não é possível ter Jesus sem cruz. Não é possível ter Jesus sem cruz. Estou já quase a terminar. Está bem? Deixem-me só dar uma nota. Em agosto de 2003, uma igreja lá em Manhattan foi assaltada. Uma igreja católica. Então, foi assaltada nesse mês de agosto de 2003, não uma, mas duas vezes. Na primeira vez, roubaram a caixa das esmolas, a caixa do dinheiro. Na segunda vez, os ladrões foram mais ambiciosos e iam roubar um crucifixo gigante, aquela cruz como, vocês sabem, não é? Como o personagem lá na cruz. Mas a determinada altura, não se sabe muito bem, eles levaram a representação de Cristo lá no crucifixo e deixaram ficar a cruz. E depois, quando o sacristão foi entrevistado lá pelos jornalistas que soube do assalto e queria saber mais alguma coisa relativamente ao assalto, ele disse: nós não sabemos muito bem. Eles agora foram mais ambiciosos. A primeira vez levaram só dinheiro. Agora queriam levar uma cruz enorme com o crucifixo completo. Mas não. Acabaram por levar só a figura do Cristo.
e acrescenta o sacristão. Mas sabem uma coisa? Não é possível ter a cruz sem Cristo. E esta imagem para nós, se calhar, evangélicos, é assim um bocadinho não muito aceito. Mas é uma verdade. Tu não podes ter Jesus sem a cruz. Foi à cruz que Jesus foi fazer o seu sacrifício. Por ti e por mim. Então, se tu queres ter Jesus, tu tens que olhar para a cruz, conforme já esta tarde já cantamos. Então dizíamos que é uma disputa de Deus e quem é o outro contendente? Bem, é um contendente menor. Isto não restam dúvidas. A luta espiritual que existe, pelas almas, da parte de Deus, é sempre muito maior a sua força, o seu poder, do que da outra parte, que é o diabo. Em 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda a rolar como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Esta realidade espiritual não nos deve ser desconhecida. Há uma luta pelas almas. Há uma contenda. Há uma disputa. Esta é uma luta constante. Permanente. O diabo procura quem quer ludibriar, procura quem possa ludibriar, quem possa enganar, perverter a verdade de Deus, para que as almas se revoltem contra Deus e possam juntar-se ao reino das trevas. Porque a realidade é esta: ou tu estás no reino da luz ou no reino das trevas. Não há meio termo, não há limbo, não há purgatório. Talvez sinta qualquer coisa, não existe. Ou reino da luz ou reino das trevas. Quanto vale a minha alma? Quanto vale a tua alma? E se a resposta que encontramos é que na verdade ela vale mesmo mais do que o mundo inteiro, conforme nós lemos no início de Jesus, a dizer-nos e a levar-nos a esta consideração, então as nossas prioridades, então os nossos cuidados, então as nossas preocupações devem estar com o nosso corpo ou com a nossa alma? Se calhar com a nossa alma. Se calhar. E se a minha alma então é assim tão importante, eu vou dar mais valor à minha alma ou ao meu corpo? Porque o cuidado que tenho com o meu corpo é importante. Eu devo comer saudavelmente, devo fazer exercício físico, eu devo me abster de algumas coisas que nos fazem mal ao corpo, sim. Devo fazer exercício ativo para que o corpo não ganhe e se torne tão redondo como o meu, sim. E a minha mulher está a dizer: não disse isto está a ser gravado. Daqui a 15 dias já sei o que eu estou a ouvir. Mas, sim, mas o exercício da alma. O exercício da alma. O exercício da gratidão. O exercício do perdão. O exercício da generosidade. São estes exercícios para a alma ou não? Ser saudável. O exercício da dependência de Deus. Porque será que eu tanto gasto tempo no ginásio, na hidroginástica, na fisioterapia? Se calhar gasto menos tempo a meditar, a buscar a Deus na Sua palavra, no tempo de consideração diário, devocional, de oração. E se a alma tem então esta dimensão espiritual, estas disciplinas de oração e de meditação são essenciais para nós termos almas saudáveis. Quanto vale uma alma? Outra vez, quer dizer, sim, outra vez. Quanto vale uma alma? Mais que o mundo inteiro? Sim. Cresço nisto? Sou agora a perguntar. Porque se assim é, a nossa atenção vai estar focada, efetivamente, para as almas. Para aqueles que colocam a sua esperança não em Deus, mas nas coisas terrenas. Para aqueles que o único propósito de vida é acumular coisas nesta vida.
a prosperidade material, tão enunciada em alguns setores pseudo-evangélicos, quando apresentada como um fim em si mesmo, nada tem de bíblico. E vejam como o salmista trata esta questão no Salmo 49:16. Não temos quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendissesse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. Eu não sei se vocês já viram alguma vez um cortejo fúnebre em que quando vai o carro fúnebre e depois atrás vai um caminhão, um trailer, com todas as coisas que aquela pessoa juntou ao longo de uma vida. Já viram? Não vai acontecer. Até podia levar, mas ia para a cova. Então, o que é que vai ser perpetuado? Não os manteiros tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Nós vamos entrar agora num tempo como igreja em que vamos estar juntos e unidos em oração. Precisa assim. Porquê? Porque nós sabemos que uma alma é valiosa. Nós vamos estar a buscar a Deus para que Ele se revele, se manifeste esta salvação de gente que nós queremos que Ele venha salvar. Alguns familiares, alguns amigos. Nós vamos estar a interceder por isso. E vamos fazê-lo só porque é uma campanha juntos? Não. É muito mau se nós vivemos de eventos. É muito mau. Os eventos são importantes? Sim. É muito mau se dependemos dele. Mas vamos estar juntos com este propósito? Sim. Porquê? Porque as almas são importantes para que Deus se mostre gracioso e possa salvar. Neste mês vamos celebrar 84 anos como vida de igreja. E domingo após domingo nós pregamos o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Porquê? Porque nós sabemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, meus irmãos, se temos verdadeiramente esta percepção e esta convicção do Espírito Santo, olhemos para as almas que ainda não conhecem este Deus amoroso a quem temos louvado, a quem servimos, a quem somos obedientes. Porque verdadeiramente Ele ama essas almas e nos deu este privilégio de chegar até elas com uma mensagem de esperança, de amor, de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. Quanto vale uma alma?